Eu gostaria de falar também um pouquinho, que aí acaba pegando isso, né? Nessa forma aí. Nós aqui precisamos atacar a causa? Precisamos também, mas a gente não consegue, doutor Bonilha, se a gente também não trabalhar na consequência, porque a consequência está aí, né? Então vamos falar do crime organizado, né? Isso aí acaba vindo lá para a cena aberta de uso, no centro de São Paulo, ou seja... Que é sua responsabilidade hoje. Responsabilidade, né? Vamos falar um pouquinho... É um probleminha pequeno que está na sua mão. Pequeno, vamos trazer esse momento até para falar um pouquinho do centro de São Paulo. Traduzindo, estamos falando da Cracolândia. Exatamente, né? A gente... E aí eu tenho uma explicação até para a gente não... falar em cenas abertas de uso, primeiro que é o nome científico, e segundo, pessoal, e aí eu concordo, Cracolândia lembra diversão, lembra Disneylândia, né? E aquilo não é diversão, pessoal. Eu sou subprefeito aqui da região centro, é triste o problema. Ele não é nada divertido, todo mundo fala, aliás, esse nome, quando foi colocado lá atrás, era para falar que aquele é um território livre de uso de drogas, e nós criamos um grande problema que chegou a quase 5 mil, chegamos a 4 mil e poucas pessoas, né, consumindo droga a céu aberto. E agora não, agora está diferente. E aí eu faço um elogio, viu, Camacho, aos governos estadual e municipal. Faço aqui um reconhecimento ao governador Tarcísio, ao prefeito Ricardo Nunes, porque resolveram enfrentar o problema. Montou-se um grupo do qual eu participo, né, e tem reuniões semanais para discutir essa questão das cenas abertas de uso. E toda semana está se trabalhando em formas de estrangular, de diminuir cada vez mais o tráfico de drogas para essas pessoas que precisam de ajuda e, ao mesmo tempo, oferecer tratamento. Nós saímos de lá de quase 5 mil, 4 mil e pouquinho, né, lá na Praça Cleveland. Depois foram todos para a Praça Princesa Isabel, chegou a 1.500, saiu da Princesa Isabel, foi para o lado de lá, Gusmões, aquela região, 1.000 e pouco. Agora estamos perto de 900 pessoas, 800 às vezes, se reunindo na Rua dos Protestantes. Então, hoje está um pouco mais confinada, aquela região ainda sofre com isso, mas existe um trabalho forte das polícias, Polícia Militar, Polícia Civil. Nós temos aí o Coronel Melo e o delegado Jair na primeira seccional fazendo um trabalho fantástico aí de estrangulamento do crime ali. É lógico que o ideal é a gente trabalhar lá na facção, não deixar chegar, mas não tem como deixar de agir lá na ponta da linha. E esse grupo está estudando, está fazendo a diferença, e ali esse espaço está reduzindo, e a gente espera que com o futuro isso reduza mais ainda, e a gente deixe de ter essas cenas como a gente vê, inclusive em outros países, né? Se for para Los Angeles, se for para Vancouver, você vai ver cenas, quarteirões e quarteirões, às vezes, de consumo de droga a céu aberto. É isso que a gente quer evitar aqui. Então o trabalho está muito forte, esse grupo tem reuniões, aliás, teve reunião hoje que eu não pude participar, mas tem reuniões semanais da área de segurança, saúde, e o grupo é grande. O grupo envolve as 3 polícias, militar, civil, científica, guarda civil, área de saúde do Estado, área de saúde da Prefeitura, social do Estado, social da Prefeitura, habitação, todo mundo pensando e trabalhando. Multidisciplinar. Para trabalhar. E nem pode ser diferente, então, né? O tema é bastante dramático, ele tem uma carga de dramaticidade enorme, muito complexo, e tem que ser analisado do ponto de vista da saúde, da habitação e urbanismo, da criminalidade e da dignidade da pessoa humana. E até da resgatar a dignidade daquelas pessoas, porque não adianta imaginar que dignidade da pessoa humana é limitar a ação do Estado. De jeito nenhum. O Estado quer atuar em defesa da dignidade da pessoa humana. E às vezes nós assistimos meia dúzia de ONGs histéricas e barulhentas que acham que a defesa da dignidade da pessoa humana tem que ter por consequência a inibição da atuação do Estado. Porque o Estado vai violentar. Não! Cabe ao Estado estar presente, não pode se omitir. Muitos é o acham, Estado que está comparecendo lá, como o senhor está exemplificando aqui. É a presença do Estado. O Estado não pode ser proibido de ocupar determinadas áreas territoriais da cidade ou do seu entorno. Não pode acontecer. Essa falência do Estado, essa ausência do Estado, ela propicia a ocupação por um outro segmento, paraestatal. Isso não é possível, porque aí os valores são outros, os princípios são outros. Então, esse distanciamento do Estado, essa ausência do Estado tem como consequência lógica, direta e imediata
a criminalidade. Mas olha, nesse aspecto eu faço aqui, dou meu testemunho aí como quem está participando de tudo isso. Hoje o Estado, e eu falo o Estado, União e município, União não, o Estado e município, a União não tem participado, mas o governo estadual e o governo municipal têm agido fortemente. Há uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal impedindo que estados, membros, Estado Federal e municípios adotem quaisquer medidas para a retirada dessas pessoas. Ao contrário, é preciso que ofereça banheiro químico, é preciso que ofereça uma estrutura mínima condizente com o que, na opinião, né, do julgador, revele a garantia de que elas ali permanecerão. Não pode nem remover os seus pertences. Cabendo à União estabelecer um plano nacional para equacionamento desse tema. Mas hoje, o Estado de São Paulo e o município de São Paulo estão impedidos, por força de uma decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal, de adotar quaisquer medidas. Mas essas medidas assegurariam maior dignidade da pessoa que está hoje em situação deplorável. Qualquer um de nós que caminha pela região central fica estarrecido. Conquanto devamos louvar as iniciativas do governo municipal e do governo do estado, basta caminhar por lá e você vai ver, vai assistir a situação degradante. As pessoas não têm a mínima condição de convívio em sociedade. E você não poder tomar nenhuma atitude, aí você amarra o poder público. Essas pessoas não conseguem reconhecer uma viatura. Precisam de ajuda. Essas pessoas, pessoal, precisam de ajuda. Mas eu queria só dizer para todos aí, porque falamos aí do centro de São Paulo, eu queria fazer aqui um convite, né? O nosso centro tem melhorado, doutor Bonilha, ele está melhorando gradativamente. Então, quem for hoje na Praça da Sé, quem andar pelo Triângulo Histórico, e aí houve uma medida muito inteligente do prefeito Ricardo Nunes, nós dobramos o número dos policiais da atividade delegada, que também trabalham lá na região das cenas abertas de uso. Então, hoje quem andar ali pelaquela região do Triângulo Histórico, quem anda lá perto da UAB, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, vai ver que a situação está melhorando. Temos problemas lá na Santa Ifigênia, na Rua dos Protestantes? Temos, muito pontualmente. Infelizmente, se mostra aquilo como é o centro de São Paulo. O centro de São Paulo não é aquilo. O centro de São Paulo está bem melhor do que foi, precisa melhorar muito, eu concordo, precisa melhorar muito. Mas hoje você não anda ali 2 quarteirões nos triângulos históricos sem cruzar com uma dupla de policiais militares fazendo atividade delegada. O que é atividade delegada? O policial trabalhar na folga, pago pelo município, fazendo uma fiscalização de camelôs ou cuidando de espaço público, remunerado pelo município. Então, tudo isso tem melhorado o centro de São Paulo. E lá, nesse caso, doutor, nas cenas abertas de uso, existe uma força forte do governo do estado e do município lá. Tanto é que essa redução aconteceu ao longo do tempo. Um trabalho forte da polícia militar, polícia civil, que reduziu lá de 4.000 para 800. É lógico, tem muito ainda a melhorar? Tem. Essas pessoas, e diferente de outros países, aqui nós entendemos que essas pessoas precisam ser resgatadas. Você tem alguns países que o próprio governo fala, não, está consumindo droga porque quer, e deixa lá para consumir. Nós aqui agimos diferente. Tanto é que é uma discussão muito forte. Eles não consomem só droga, né? Tem usuários que chegam a consumir 100 pedras de crack por dia. Olha, mas então, sem medo de errar... Então, ele acaba, como é que ele sustenta isso? Roubando, furtando, saqueando. E quem sofre? O comerciante. Sem medo de errar, a maioria mais da metade ali está com o pulmão comprometido, está com muito problema. Precisa de ajuda. É lógico que ele vai tentar conseguir dinheiro para trocar por droga. Então, a gente precisa trabalhar forte para que isso não aconteça. E aí passa por 2 polêmicas também, que muita gente às vezes, mas tadinho, precisamos sim pensar em internação involuntária, internação compulsória. Tem pessoas ali que não têm mais discernimento e precisam de ajuda. Muitas. De novo, precisa de ajuda. Ninguém está falando aqui em colocar alguém forçadamente que não precise, não é isso não. Mas temos que trabalhar sim. A maioria que foi atendida, já mais de 10 mil receberam, mas tem 10 mil, por quê? Porque vai e volta e vem gente que não é de lá, mas aceitaram pelo menos passar por um tratamento inicial. A maioria é voluntariamente, mas precisa também acontecer a internação involuntária, que é aquela dada pelo médico, a compulsória, que é dada de forma judicial. Então, só para voltar, se a gente combater fortemente lá atrás, né, o nosso crime organizado que a gente estava discutindo, a gente resolve por tabela uma série de problemas que acontecem nas cidades. Um problema vai gerando outro, né, Coronel? No mundo inteiro é assim, mas Lumbos, como é que você vê a internação compulsória? Porque isso é polêmico. Eu sou totalmente favorável. Inclusive, tem até projeto de lei. As pessoas não têm, alguns usuários de drogas ali,
não têm a mínima condição de convívio em sociedade. A base do Garra foi no prédio Alfredo Isso, aquele prédio redondo, para quem conhece São Paulo Centro. E quando nós íamos assumir o plantão ou deixar o plantão, 3, 4 homens armados, inclusive com o fuzil para fora da viatura, eles vinham limpar o vidro da viatura, não reconhecia, colocava a cabeça dentro da viatura. Quando você dava uma serenada, eles saíam correndo. Eles não têm a mínima condição de convívio em sociedade. De discernimento até, e outra coisa, o cara não consegue se você conversar com qualquer usuário, ex-usuário, e eu tenho um amigo chamado Fábio Góes, ele acabou com um patrimônio de quase 2 milhões de reais da família, em drogas. Ele morou na Cracolândia um tempo. Desculpe, coronel, eu não concordo muito com esse termo cenas abertas, não é Cracolândia mesmo, e a gente está querendo tampar o sol com a peneira, isso aí veio lá do governo, mas é Cracolândia. E Cracolândia significa coisa ruim. A gente não consegue sair desse problema se não tiver uma internação compulsória. Não dá. Esse cidadão chama-se Fábio Góes, ele escreveu um livro. E ele me relatou e ele me ensinou que o crack é uma droga de gente rica. Eu falei, como droga de gente rica? Qualquer um compra isso? É R$5, R$10? Ele falou, não. Eu cheguei a usar 100 pedras por dia. Isso está relatado no livro dele. Chama-se Fábio Louco de Pedra. Ele usava 100 pedras por dia. Como é que ele sustentava o vício? Com furto, com roubo. Entendeu? De algum jeito ele tinha que se sustentar. Porque a abstinência é tão forte que ele chegou a me relatar que se ele tivesse que matar alguém, ele matava. Então a internação compulsória, muitas das vezes, chega a ser um alívio para a família que está vendo esse indivíduo se degradar dia após dia e não vê uma solução. E aí ele tem um estudo de como que você faz na abstinência, como você vai trabalhar com esse usuário. Ele ficou mais de 20 anos nas dependências de droga. E poucas pessoas escutam o Fábio Góes, que vivenciou, que dilapidou um patrimônio de 2 milhões, que acabou com a sua vida e hoje se recuperou e se tornou um grande palestrante nessa área. Ele fala de superação, né? Eu já vi, inclusive, o Instagram dele. Daniel, quero te ouvir também, essa polêmica envolvendo pode ou não pode internar, a dignidade da pessoa humana, se ele tem ou não tem discernimento para decidir. Como é que você vê? Veja bem, Kobayashi, a Cracolândia ela tem 2 problemas seríssimos. O primeiro deles é a questão da saúde pública, por razões óbvias, e a questão da violência, porque o usuário de droga, o termo agora é o adicto, né? O termo bonito que criaram, o adicto. Como que é? Mais uma que inventaram aí? Então ele acaba praticando alguns delitos para poder comprar a droga. O ponto é, esse tal do adicto, ele já se tornou esquizofrênico. O esquizofrênico, ele pode ser internado compulsoriamente ou não? E daí fica um limbo na legislação. O professor Bonilha pode até falar melhor para a gente, mas como é que a gente vai tratar o esquizofrênico de droga? Porque o esquizofrênico tratado dentro do seio familiar é uma coisa. A família está lá cuidando. O esquizofrênico que está na rua e eventualmente cometendo delitos justamente para fomentar o uso de droga, é difícil, não se sabe o que pode fazer. E daí vem a questão de diferenciar ali naquela região, principalmente da Santa Ifigênia, diferenciar o traficante do usuário. E o usuário é o esquizofrênico. Não na sua totalidade, né, coronel? A gente sabe. Mas tem muita gente esquizofrênica ali que precisa de tratamento. Sinceramente, pela dignidade da pessoa humana, não vejo com bons olhos a internação compulsória, mas às vezes, no caso de esquizofrenia, ela é necessária. Portanto, eu não estou vendo outra solução. Nesses casos mais graves, a internação é uma saída.